Tá satisfeito de ficar estudando pelos vídeos? Vamos estudar pela tutoria então, vai ser o máximo. Bom, primeira pergunta. Tem uma pessoa na minha frente e eu não sei o que fazer. Eu não sei se é uma vata, pita ou kapha, eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo aí, ela está me pedindo ajuda. Qual é a primeira linha de raciocínio que eu devo seguir? A resposta é ver o que é vatice, o que é pitice, o que é kafice. Procurar entender a vrikriti que está atuando ali, que é o distúrbio, certo? Você está procurando ver se a pessoa está irritadiça, se ela está com constipação, se ela está com excesso de muco, se ela está com qualquer coisa que seja uma perturbação na saúde dela, certo? Você está olhando para um quadro patológico, você não está olhando para o estado de saúde e harmonia dela. Ela não chegou para você a princípio falando, olha, eu estou muito bem de saúde, eu sinto que minha vida está funcionando muito bem, que eu estou numa fase muito criativa e que eu estou muito amorosa com a pessoa, certo? Se você quer entender mais de constituição, sério, descubra-se. De 1 a 11, sem pestanejar, assim. Entender o que é a constituição Vata, Pitta, Kapha em relação a Sattva, Rajas e Tamas. Entender que em estado sátvico ela está necessariamente saudável. Em estado rajásico e tamásico ela vai apresentar todos os distúrbios psíquicos e fisiológicos que você quiser. Vai estar tudo ali, certo? Não existe nenhum estado patológico com a pessoa em qualquer constituição em modulação sátvica. Isso tem que ficar muito claro. E você tem que entender o que é pitice e o que é pita, o que é vatice e o que é vata, o que é kafice e o que é kapha. Enquanto isso não estiver claro, você vai achar que, a princípio, a amorosidade e apego têm uma relevância idêntica. Ah, é tudo kapha. Não. Um é amorosidade, kapha, o outro é apego, kafice. E você, num olhar terapêutico, você está sempre querendo cuidar, num primeiro momento, da vrikriti da pessoa. Você está sempre querendo olhar para aquilo que é uma perturbação no processo fisiopsicológico dela e tomar medidas que aliviem os atributos que são característicos de cada um dos Vata, Pitta e Kapha, para ter atributos antagônicos, para que você evite que o similar aumente similar e o processo de agravamento de Vata, Pitta e Kapha continue. Ok? Então, a pergunta básica é: pô, mas eu não sou um terapeuta ayurveda, não deveria saber qual é a constituição da pessoa? Eu te digo que, em um certo sentido, nas 3 primeiras sessões, eu, no geral, nem me importo muito com isso. É claro que meu olhar já é tão treinado, em um certo sentido, que eu já olho que ele tem uma boa noção, mas não uma convicção de que aquela pessoa é aquilo, aquilo outro. Porque, enquanto terapeuta, no primeiro momento, você tem que ajudar a pessoa a não saber que ela é uma pessoa extremamente organizada e com um bom discernimento e não sei o que e tal. Você tem que ajudar ela a não querer matar a pessoa do lado, certo? A prakriti da pessoa, a maior parte das pessoas não conhecem a prakriti dela. Elas só se veem enquanto vrikriti. Então, nesse primeiro momento, aí a pessoa chega: ah, mas você não vai tomar meu pulso e não sei o que. Ah, mas eu vim aqui para saber qual é a minha constituição. Tá bom, pode ter vindo. Acorda às 5 da manhã. Vem pra cá sem escovar o dente, que a gente, e sem passar nenhuma água no rosto, que a gente vai pegar o teu pulso. Aí tem formas de você pegar o pulso da pessoa, etc. e tal. Mas qual é o foco prioritário em a pessoa saber qual é a constituição dela? Se ela acha que ela tem uma constituição, isso é um perigo muito grande. Ah, eu sou de uma constituição Pitta Kapha, supõe. Mas está com agravamento de Vata. E você vai falar para a pessoa que ela tem uma constituição Pitta Kapha, ela não vai ter esse discernimento entre prakriti e vikriti e vai começar a seguir uma rotina que agrava o vata dela e vai piorar a saúde dela. Ah, mas eu fui no meu terapeuta e ele disse que não sei o que e tal. Aí eu sempre pergunto a essas pessoas que fizeram uma consulta de avaliação da constituição dóxica, que é termo chulo, ok? Você nunca deveria dizer que a pessoa tem uma constituição do dosha tal. A prakriti é em termos de Vata, Pitta e Kapha enquanto datos e não enquanto doshas. Se você está dizendo que ela tem o dosha tal, está dizendo que ela já está distorcida. Ok?
A pessoa pode ter uma constituição de dados de vata, pita, mas isso não é o dosha dela. É claro que todo mundo vai na internet querer saber qual é o dosha dela, mas você precisa falar, olha, o fundamental é a gente entender antes do como é que é essa mesa limpa, tirar a sujeira para depois você poder ver a mesa limpa de uma maneira verdadeira e não de uma maneira teórica. Ficar descrevendo que quando você limpar a mesa ou limpar o carro, debaixo da sujeira vai estar assim. Não, primeiro você tira a sujeira, foca em remover ou atenuar, apaziguar todos os distúrbios que estão presentes ali. Certo? Até aqui? Então, assim, primeiro é a questão no Ayurveda de diferença entre constituição e estado atual de funcionamento fisiológico. Lembrando que muitas vezes a pessoa pode, desde sempre, desde ter nascido, que eu chamo de vatice congênita, por exemplo, tá com o vata dela gravado desde a barriga da mãe, ser uma pessoa sempre vateada no que ela se reconhece como ela, e ela se achar vata porque ela sempre apresentou os sintomas de vatice, não de vata. Aí essas pessoas eu falo assim, mas você se considera uma pessoa muito criativa? Não, criativa eu não sou não, sou só muito agitada, ansiosa, não sei o que, meu intestino não funciona. E aí eu perguntei para uma dessas pessoas, atendi uma nessa semana, como é que foi a gravidez da sua mãe? Ela, não, a gravidez da minha mãe foi ótima, foi tranquila, etc e tal. Aí pensando bem, aconteceu isso na gravidez da mãe. Aí a mãe veio na sessão e falou, não, mas isso não aconteceu não. Aí passou, hoje eu recebi um e-mail da pessoa falando assim, olha Tiago, a minha mãe falou que aquilo que ela falou que não tinha sido super grave, ela ficou completamente insegura na gestação. Como é que você, que nunca viu a pessoa antes, leu uma ficha Ayurveda que ela levou meia hora para responder, sabe como é que foi a gravidez dela, a gestação dela? Porque você sabe que, assim, vata na Constituição tem que apresentar os atributos positivos dela, e não só a vatice. Entende? Então, esse primeiro foco de saber o que é distúrbio, o que é Constituição, tem que estar muito claro. A pessoa tem que falar assim, para você, organização, você tem que saber se aquilo é pitice ou se aquilo é pita. Entende? Isso você não precisa, não pode nem estar minimamente seguro. Você tem que ler os atributos de constituição de pita em termos saudáveis. Você tem que ler os atributos de distúrbio de pita. E saber isso muito by heart. Isso no Descubra-se tem. E isso no Descubra-se tem muito claro. Com o aspecto assim, quando está sátvico, ela está sempre com um atributo saudável. Sempre que está rajásico ou tamásico, está com um atributo perturbado. E aí você faz lá, vata, pita, kapha, vata pita, pita vata, kapha pita. Entendeu, né? Os 11. Pode. É certo a gente, para tentar, né, às vezes, explicar para a pessoa, para algumas pessoas, que de dizer que a gente tem as 3 energias e você pode gravar o vata por isso, quando a pessoa fica assim, nesse caso. Tipo, então, o que eu normalmente que ela é vata. O que eu normalmente costumo explicar é com o conceito de carrying capacity. É a tua capacidade de carga. Se você tem uma constituição pita, significa só que a tua capacidade de carga de pita é mais próximo do teto. Você tem mais chance de explodir esse teto com mais facilidade. Mas isso não quer dizer que o teu vata você não vai conseguir explodir o teto também. Ok? Então as pessoas têm que entender que eu que tenho uma constituição pita kapha, eu tenho menos propensão a explodir o meu teto de vata. Mas se acontecer alguma coisa que eu ficar com uma insegurança, ansiedade, não sei o que, eu vou ter distúrbio de vata. Certo? Então, aspecto 1. Diferença entre constituição e agravamentos. Sempre entender o que é o distúrbio e o que é o estado de saúde. Segundo ponto. Eu tenho fibromialgia. Eu tenho isso. Eu tenho aquilo. Eu tenho aquilo outro. Como é que o Ayurveda cuida disso? O Ayurveda cuida de vata, pita e kapha. Ok? Então, se você tem uma fibromialgia de característica mais vata, você vai cuidar como uma vatice. Se você tem uma fibromialgia com característica mais de pita, você vai cuidar como um cuidado anti-pita. Se você tem fibromialgia com característica mais de kapha, vai ser um pouco mais difícil. Mas uma fibromialgia mais com características de vata, quais são as características fundamentais de vata? Dói e é instável, é agudo, não tem horário. Quais são as características de uma fibromialgia mais de pita?
tem calor, ela tem um horário muito mais definido, ela tem vermelhidão, tem rubor, ela tem, de repente, alguma cor, algum pus ou qualquer coisa assim no corpo dela, algum muco mais verde, mais amarelo, ela está mais quente. Qual é uma característica que seria uma fibromialgia mais de CAF? Tem muito inchaço, tem muito peso, muito inchaço, muito peso, retenção de líquido, certo? Então, uma fibromialgia de CAF, a gente cuida com uma rotina e com procedimentos anti-CAF. Por exemplo, o exemplo que o Ruguê dá... Mesmo com muita dor. Aí é CAFA e vata, certo? O Ruguê me dá um exemplo assim, hemorroida, se for uma hemorroida de CAFA, você trata com pimenta. Se for uma hemorroida de pita, você trata com ghee. Se for uma hemorroida de vata, você trata com óleo de gergelim. Ok? Cada uma, porque o óleo de gergelim ele apazigua a vata, o ghee ele apazigua a pita, a pimenta diminui CAFA. Vai botar uma pimenta numa hemorroida pita, você vai explodir aquela hemorroida. Ok? Então, nunca pensa de uma forma... O cara chegou para você e fala, olha, eu tenho pressão alta. Ok? O que isso pro Ayurveda é? Depende. Depende se é vata, pita ou kapha. Se for uma pressão alta vata, como é que vai ser? Vai ser instável e ele vai ter picos muito repentinos em horários indefinidos, mas com uma propensão grande a ser de tarde. Se for uma pressão alta mais pita, vai ser uma pressão onde ele vai bombear muito forte, vai sentir o coração pulando pela boca, e vai sentir muito calor e vai ter uma sensação de dor, de excesso de pressão, certo? Aquela coisa muito intensa. Se for uma pressão alta mais kapha, vai ser uma pressão alta muito viscosa, vai ser o sangue dela está muito grosso e a pressão que está fazendo ali tem muito líquido e esse líquido está grosso e ela sente como se fosse de alguma forma uma sensação mais de parada, assim, a pessoa não é aquela pressão assim, ai, eu vou ter um infarto. A pressão alta do vata, ele não vai falar assim, ai, eu acho que eu vou ter um treco. A pressão vata de um kapha, ele vai ficar assim, ai, tá doendo, ai, tá acontecendo uma coisa, ai, eu não sei o que vai acontecer comigo, será que eu vou morrer? Entende? São pressões altas que você, dependendo de quais são as características, de novo, como é que a gente sabe quais são as características de vatice em termos fisiológicos? Ele é instável, ele é pontiagudo, ele tem dor, ele é frio, ele é seco. Quais são as características de pitice? Ele é quente, ele não tem um horário muito mais determinado, ele tem vermelhidão, ele tem verde, ele tem amarelo, ele tem raiva, ele tem emoções associadas a isso. Quais são as características de cafice em termos fisiológicos? Tem peso, tem retenção de líquido, tem lerdeza, tem inchaço, tem essas características. Mas aí é vata e pita, vata e kapha, kapha e pita. Quando pega os três é tenso, mas raramente você vai pegar os três. É comum até você encontrar dois. Aí, por exemplo, tem uma articulação que está inchada e com calor. Como é que você trata? Tem uma articulação que está com calor, mas está seca. Tem uma articulação que está inchada e com dor, mas não está quente. Cara, o Ayurveda não tem procedimentos para cada um desses tipos de coisa. Por exemplo, quando você está com muita dor e está seco, você tem uma coisa que é com arroz e leite. Quando está com muita dor e vermelhidão, você usa a folha de mamona ou a folha de couve com óleo de rícino para fazer um outro tipo de tratamento. Quando está com muita inchaço e também está com... principalmente assim, um pouco de dor, você vai usar algum pouco de óleo, mas um óleo tipo de mostarda, ou um óleo bem picante, com coisa que seja areia para secar, entende? Então cada uma das coisas a gente vai olhar quais são os atributos que estão mais predominantes, implicando quais são vata, pita e kapha que está em excesso, e quais são os atributos antagônicos que a gente vai colocar para dar conta disso. Se é vata e pita, você vai colocar peso. Se é vata e kapha, você vai botar calor. Se é pita e vata, você vai botar o pesado. Você sempre tem atributos para lidar com dois juntos. Com três juntos é um caos. Aí você tem que ver qual é o que está mais problemático, diminuir o mais problemático, aumentar o Agni, mas aí são quadros clínicos que, cara, se isso aparecer na tua frente, provavelmente você vai falar, puta, melhor mandar isso para um médico Ayurveda que é muito complexo. Entende? Namami
Dhanvantarimadhidevan